Querido Pai, querido Deus, obrigado, Senhor, pelo simples fato de nós podermos pronunciar o Teu santo nome. Oh Deus, que privilégio é esse, Senhor, que nós podemos pronunciar o Teu nome, podemos Te adorar, podemos Te servir, Deus. Obrigado, Senhor, por essa honra, por essa alegria, Deus. Sinceramente eu Te agradeço, Senhor, por causa do Seu amor, porque o Seu amor nos salvou e nos trouxe a este lugar para celebrarmos a vida, para celebrarmos a alegria. Abençoa cada vida aqui presente, Senhor amado, que todos estejam plenos da Sua presença, que todos estejam realizados diante da Tua face. Mas se alguém aqui, Senhor, está incompleto na sua vida, se alguém aqui, Senhor amado, ainda está vivendo uma escassez de paz, de alegria, ou qualquer outra coisa que esteja tirando a paz do coração dos meus irmãos, seja servido, Deus, de abençoar, seja servido de curar, seja servido de tocar na vida do meu irmão e completá-la para a honra e glória do Teu nome. Diga amém. Diga glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os amados a abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, no texto que deu origem à abertura desse culto, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 a seguir. É um texto importante no sentido de que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender o que é prioridade no reino, o que é importante realmente na nossa vida. Talvez a gente tenha algum conceito, algum pensamento contrário àquilo que realmente deve ser importante. E João vai mostrar uma coisa muito importante aqui para a nossa vida. 1 João 4, do 7 a seguir, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, amado? Amém. Diga glória a Deus. Mas é interessante que todas as vezes que nós vemos na televisão um crime, principalmente um crime passional, ou um crime assim que de uma grande envergadura, que envolve pessoas importantes ou coisa parecida, a primeira questão, a primeira pergunta que
precisa ser respondida, qual é? Qual é a primeira pergunta que precisa ser respondida, que o delegado vai fazer e vai tentar procurar e vai elucidar? Qual que é? Qual é a motivação? Não é isso? Qual é a motivação desse crime? Olha, a filha foi lá e matou os pais. Mas qual é a motivação disso? Olha, o marido matou a mulher. Mas qual foi a motivação? Nossa, é pergunta técnica mesmo da polícia. Para eles é importante saber qual é a motivação, o que fez, ou o que moveu alguém a uma ação tão terrível como essa. Então a motivação ela é muito importante para nós entendermos a vida, né? O que nos motiva? O que te motivou a estar aqui nessa noite? Aí eu fui motivado pelo fato de que é ceia, e se a gente não vir, o pastor vai querer saber por que nós viemos, né? Aí é ceia, a gente tem que cumprir um ritual, né, mano? Ficar sem ceia é ruim. Então existem muitos fatores que nos motivam, e é importante saber o que realmente tem nos motivado, porque isso vai ser relevante na questão da nossa vida, da nossa salvação. Aí nós lemos um texto desse e a gente tem um conceito de igreja, irmãos, e principalmente no nosso presente século, completamente contrário àquele que é o conceito real da igreja de Cristo, a igreja que Cristo está edificando. Então, quais são as motivações hoje que levam as pessoas a irem na igreja, a ouvirem a palavra? Eu brinquei que essa semana, que quando eu era jovem, apareceu lá em Rio Preto um pastor que orava e as irmãs emagreciam. Lembra que eu brinquei ainda com isso? Descobri que essa semana tem um camarada lá em Bonifácio. Não, irmão, pelo amor de Deus, segura aí. Não vai sair agora do culto, né, irmão? Mas lá em Bonifácio, numa igreja, tem um camarada lá orando e o pessoal está emagrecendo, segundo ele, eu imagino. Então eu vi ali que as pessoas estão muito motivadas, né, amado? E o conceito de motivação hoje é completamente contrário à motivação bíblica. As pessoas vão por N interesses e as pessoas querem que as pessoas vão na igreja por outro monte de interesses. E a gente acaba perdendo o foco do que é motivação real. E se a gente perdermos, a gente vai perder tudo. Então pensa aí, por que você está aqui hoje, nessa noite? Como igreja, como salvo, como filho, como nome escrito no livro da vida, que é o mínimo que a gente deve entender que aconteceu. Então, se eu não souber o que está me motivando a estar aqui nesse altar, diante dos irmãos, ou se o meu motivo não for um motivo real, eu estaria enganando os irmãos, estaria perdendo o meu tempo e o tempo dos irmãos, roubando tempos preciosos, e Deus não estaria comigo. Se o motivo do irmão estar aqui não for o motivo central da palavra, também o irmão está perdendo tempo. Então, quando nós falamos sobre isso, irmão, sobre motivação, nós precisamos saber qual foi a motivação de Deus para nos salvar. O que motivou Deus? O que fez com que Deus se movesse para uma ação tão poderosa, tão gloriosa, que envolveu um aparato gigantesco para que Ele enviasse o seu Filho a essa terra? Amém? Irmão, pensa na grandiosidade disso. Isso vem sendo planejado, sabe desde quando? Antes da fundação do mundo. Deus já vem planejando. Isso vem de longas eternidades. Não foi um caso assim, pensado às pressas. Mas Deus também tem os seus motivos, amém, irmão?
Deus, irmão? Amor. Amor. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tão intensamente, isso criou em Deus uma motivação tão forte, que era impossível que Deus não reagisse favoravelmente em relação a nós. Amém, irmão? Porque se Deus não se motiva, irmão, nada, nem ninguém poderia nos salvar. Sim ou não? Nós estaríamos completamente às escuras, sem nenhuma chance. Mas Deus se motivou por causa do seu muito amor, e o motivo dele, a motivação dele fez com que ele enviasse Jesus para nos salvar, para prover para nós uma salvação, para abrir para nós um caminho que nos levasse ao Pai, para transformar nossa vida. Amém? Uma vez você já olhou para o céu e disse assim: Deus, obrigado pelo seu amor. Já fez isso, irmão? Oh Deus, se o Senhor não me amasse, eu estaria perdido. Obrigado, Deus, pelo seu grande amor. Diga amém. Diga glória a Deus. Interessante que a motivação de Deus, ela passou para Jesus, o Filho. E Jesus veio carregado com a mesma motivação. Amém, querido? Porque, irmão, se eu sou Jesus, com o poder que Jesus tem aqui na terra, e eu não tivesse a mesma motivação de Jesus, irmão, não ficaria pedra sobre pedra. Sim ou não? Irmão, fala a verdade. Vamos imaginar que você é Jesus, tem o mesmo poder dele, mas não tem a mesma motivação dele. E o pessoal começou a te irritar, começou a te desafiar. Irmão, lembra quando foram prender Jesus lá no Getsemane? Imagine a cena, uma multidão de soldados armados até o dente. Então o camarada chegou lá e disse assim: quem é Jesus aqui? Jesus disse assim: sou eu. O que aconteceu lá? Todo o exército caiu por terra. Aí se levantaram assustados. O camarada: quem é Jesus aqui? Já falou mais baixo: sou eu. Caiu tudo de novo por terra. Você já viu isso lá na Bíblia? Sim ou não? Aí depois Jesus gentilmente se deixou prender, porque Jesus tinha uma motivação, amém, irmão? Agora imagina, irmão, lembra a motivação dos discípulos? Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer que nem Elias, né? Esse pessoal está irritando Jesus. Vamos fazer que nem Elias, vamos mandar descer fogo do céu, acabar com tudo isso, irmão. Por isso que eu falei, se eu sou Jesus, a minha motivação ia ser essa, irmão. Ah, se eu sou homem de Deus, esse fogo do céu, acaba com vocês aí, acabou a brincadeira. Então veja a motivação dos discípulos. Aí Jesus falou: vocês não conhecem nada, vocês não sabem de nada, vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Eu vim aqui para salvar, amém, irmão? Então veja aqui o que fez Cristo suportar, irmão, suportar a dor, suportar a agonia, a morte de cruz, foi a sua motivação, amém, irmão? Ele estava motivado pelo amor de Deus, pelo amor do Pai, ele estava motivado. Isso fez com que ele fosse extremamente vencedor. Diga amém. Mas nas conversas, irmãos, de Jesus com os discípulos, ele reunia o pessoal assim, dizia assim: olha, um novo mandamento eu vos dou. Irmão, ele não está falando assim, um novo pedido eu vos faço. Ele disse: um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Então Jesus veio com a motivação de Deus, porque Deus estava motivado. Jesus chegou com a motivação, e agora Jesus tem que transportar para o coração de discípulos que até então queria que descesse fogo do céu, que acabasse com a humanidade. Então agora Jesus tem que colocar no coração deles o que, irmão? A mesma
atacados, eles seriam destruídos, eles não prevaleceriam. Porque uma guerra não se ganha com armas. Essa guerra espiritual na qual nós estamos inseridos, amado, não se ganha com armas, nem com violência, nem com força, mas se ganha no amor. Diga amém. O amor prevalece sobre tudo. Você sabe qual que é o grande problema nosso? É que nos nossos relacionamentos, em casa, na igreja, em todos os lugares, em todo relacionamento, tudo que nós conversamos, tratamos, muitas vezes não é motivado pelo amor. Então vai sobrar o quê? Um monte de problemas, intriguinhas, de situações contrárias, de tristezas na alma, de rancores, de mágoas. E tudo isso, todo esse lixo, esse subproduto dos relacionamentos, que vão se acumulando no nosso coração, eles vão gerar doenças, enfermidades físicas e espirituais, e vai nos minar a nossa força, irmão, a tal ponto que você vai desistir da vida, e desistir de Deus, e desistir de tudo, porque você perde a motivação. Amém? Você já passou por isso? De pensar assim, vou na igreja hoje não, vou ter que encontrar aquele irmão, eu não suporto aquele irmão. Então veja que o que te enfraqueceu, amado? O que fez você se desmotivar até para vir servir ao Senhor? Uma pessoa, duas pessoas. Isso significa, irmãos, que se nós não vencermos isso, nós seremos derrotados. E Cristo sabia disso, irmão, a tal ponto que Ele reúne as pessoas, os seus discípulos, e diz: olha, e Ele fala isso, Ele fala um monte de vezes: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha, assim como eu tenho amado, amai. Uma coisa eu vos digo: ame o seu irmão, ame, ame, ame. Ele estava de alguma forma introduzindo no coração, no sentimento dos seus discípulos, uma motivação de amor para que eles pudessem se suportar e vencer. Amém, irmão? Porque o diabo vem com ódio, rancor. A arma do diabo é completamente antagônica ao amor. Ele vem com ódio, ele vem com raiva, ele vem com ira, e ele vai gerando isso no coração das pessoas, a tal ponto de você olhar para uma pessoa, imagem e semelhança do Altíssimo, e odiar ela. Já aconteceu isso com você, amado? Sim ou não? Podemos falar assim, sem problema nenhum. E quando você olha para ela, quem é que se sente mal? Você, né? Eu tinha um pastor que eu briguei com ele. Irmão, quando eu olhava para ele, me azedava o estômago, eu passava mal, eu não tinha vontade de morrer só de olhar para ele. Não, que raiva que dava. Aquilo me machucava, aquilo me doía. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a orar e torcer para que ele sofresse um acidente, batesse o carro, mulher largasse dele, acontecesse alguma coisa na vida dele, para que eu pudesse de alguma forma me sentir motivado, irmão. Você acredita nisso? Quem já torceu para o camarada bater o carro, morrer? Ô, irmão, isso não é nenhum escândalo não, meu querido. Quer dizer, é um escândalo, mas diga assim, confessar não é nada assim excepcional não, irmão. Sim ou não? O marido saiu de casa com mais infeliz, bata e morre. Não acontece. Porque você acha que se o camarada morrer, você vai voltar a ficar motivado para a vida. Mas não vai. Se ele morrer, aí você vai ficar mais doente ainda. Aí vai piorar muito. Então, Jesus, Ele sempre ensinou para nós caminhos de vitória, né, irmão? Se Jesus queria fazer alguma coisa conosco, era nos armar até os dentes para que nós pisássemos na cabeça de serpentes e escorpiões, amém?
que ele arma o seu povo, o seu exército? Ele arma com amor. Diga amém. Irmão, sabe como eu venci a guerra contra o meu pastor? Deus falou assim: ó, sai do teu lugar, vai lá, abraça ele, pede perdão para ele, diga que você o ama. Se você quiser ser gente, se você quiser que eu te use, se você quiser vencer o diabo, vai ter que fazer isso. Eu fiz, amor. Graças a Deus que eu fiz, amém, querido? Senão nem aqui não estaria. Irmão, se eu não fizesse isso, poderia estar morto hoje, ou no mundo, irmão, vivendo uma vida devassa, uma vida de derrota, querido. Fui lá, culto de domingo, igreja cheia, saí no meio do culto, fui lá no culto, abracei o camarada, falei assim: me perdoa, quero te amar, estou te odiando agora, mas eu sei que o Espírito de Deus vai encher meu coração daqui a pouco eu vou te amar, em nome de Jesus, amém, irmão? De repente eu olhei nos olhos dele assim e o amei, fortemente. Eu abracei, falei: você é tão importante para mim, meu amado pastor. Eu preciso tanto da sua vida. E eu quero que a minha vida seja importante para você. Diga amém. Diga glória a Deus. Então o caminho da vitória é exatamente esse. E não há outro, irmão. Então Jesus vem batendo nessa tecla, vem armando as pessoas de amor, para que nós sejamos vencedores. Se o diabo entrasse aqui, por exemplo, e ele fosse procurar espaço para ele penetrar, se ele fosse procurar as brechas que nós deixamos para trás aí, onde é que ele ia prevalecer, mano? No nosso desamor pela igreja, pelo reino, pelos irmãos. E aí ele entra naquela ruptura da nossa alma. Ele começa a trabalhar, e de repente nos derrota, e de repente nós estamos na sarjeta. Meu irmão que tem um grupo de evangelismo encontra na rua, se pode dizer assim, ex-pastores, presbíteros, diáconos, ou pastores, presbíteros e diáconos afastados do caminho do Senhor, na sarjeta, no vômito, na lama. Qual foi a tua motivação para sair da presença do Senhor? Ah, briguei com o irmão, briguei com a irmã, briguei com o ciclo de oração, briguei com o coral, briguei com não sei o que, aí eu não aguentei mais, saí. E lá, olha onde o camarada está. Então por que nós nos reunimos aqui hoje, amado? Porque nós vamos fazer memória daquele que nos amou tão intensamente. Sabe, irmão, nos amou tão intensamente que deu a sua própria vida por nós. A motivação de Jesus está em João 15:3. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Diga amém. Diga glória a Deus. Aí quando nós, não veja bem a responsabilidade, quando nós lançamos mão do cálice do pão, nós estamos declarando, irmão, diante do céu, diante do inferno, diante das pessoas, que nós estamos pleno, resolvido e motivado, amando a Deus, amando o reino, amando a igreja, amando os irmãos, amém? Porque nós estamos comendo e bebendo daquele que nos amou e nos ensinou a amar, amém? Aí João, com propriedade, ele fala sobre o amor, porque ele aproveitou ao máximo a presença de Cristo, abraçou, beijou, inclinou sobre ele, era um homem que estava muito perto de Cristo. Então ele fala essas palavras: amado, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmão, veja bem isso aqui, pelo amor de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, querido? Amém. Então a questão aqui não é uma questão simples. Não, pastor, eu estou aqui, eu gosto aqui de quase todos os irmãos. Tem um ou outro ali que não vai, né? Também
camarada é chato, camarada é ruim, não consigo amar aquele irmão. Já pensou se Deus olhasse para você quando você estava lá no boteco, quando você estava lá no lugar de prostituição, e falasse: não consigo suportar esse camarada, cheirando a cerveja barata, a cigarro quente sem filtro. Lembra disso? Só os antigos sabem o que eu falei aqui, né? Tem que ter pelo menos 50 anos para saber o que eu falei. Aí Deus está desmotivado, não dá para gostar do cara, vai morrer as mídias, porque eu não vou salvar não. Mas Paulo diz assim, Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmão? Então nós não temos desculpa, querido. Essas pessoas que estão aqui, elas são lindas, são maravilhosas, elas foram tocadas pelo Espírito de Deus, elas têm Deus na vida. Se uma pessoa tem uma maneira diferente da outra, se às vezes as pessoas não conseguem conversar com você no mesmo tom seu, às vezes as pessoas têm umas saídas meio esquisitas, mas não importa, você não está aqui para julgar ele, você está aqui para amar ele, amém? Simplesmente ame. Você viu os discípulos que Jesus carregou durante 3 anos e meio? Dá vontade de matar esse camarada. Ou gente ruim, ou gente difícil, ou gente diferente, amado. Um monte de... Parece que Cristo teve um capricho de encontrar 12 homens com 12 naturezas diferentes, com 12 pensamentos diferentes, com 12 atitudes diferentes, amado. Sabe para que ele fez isso? Para provar que dá para fazer todo mundo se tornar igual. Todo mundo tem o mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo espírito, amém? E o mesmo amor. Então nós vamos tomar uma ceia daqui a pouquinho. E quando eu lembro dessa mesa, eu lembro de Cristo. E Cristo, ele se preparava aí, amado, para esse momento, né? E ele pegou uma bacia, colocou uma toalha sobre o ombro. E você imagina uma coisa, talvez você não goste de imaginar isso, mas imagine isso. É Deus, o Criador de todas as coisas, com uma bacia de água na mão e com uma toalha sobre o ombro. Deus, o Senhor da glória, ele agora vai lavar o pé daqueles discípulos. Amém? É Deus ou não é? Eu estou falando besteira aqui. É Deus? Você reconhece Jesus como Deus ou não? Amém. E Deus vai lá e lava o pé daqueles homens para mostrar que Ele ama. Amém? Para ensinar uma lição preciosa para nós. Irmão, não importa como é o seu irmão, importa que você deve estar motivado para amar o seu irmão. Não importa se ele falou uma palavra que te machucou, você tem que amar o teu irmão. Não importa nada, mas importa que nós temos que vencer, para que nós não sejamos derrotados, para que nós não sejamos pisados, para que nossa vida não termine às mínguas. Nós precisamos prevalecer, nós precisamos viver, nós precisamos vencer, nós precisamos amar uns aos outros. Diga amém, diga glória a Deus. Se coloque em pé, amado, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. E depois da sua oração, ou durante a oração, você está liberado para de repente sair do seu lugar. Você já devia ter feito quando ensinou bem isso daí, mas você talvez não teve coragem na hora. Mas é importante que, se você tiver no seu pensamento alguma coisa contra o teu pastor, se for contra mim, você está tranquilo, porque se tem um camarada fácil de lidar, sou eu mesmo. Sim ou não? Já teve alguma dificuldade comigo, irmão? Ah, é fácil, né, enrolar o pastor. Então, se for comigo, está resolvido. Mas vem aqui, dá um abraço, pastor, eu te amo, isso é importante na minha vida. Mas se você tiver alguma coisa contra o teu irmão,
Pelo amor de Deus, não venha aqui antes de ir lá dar um abraço nele, veja o rosto dele. Diga, irmão, você é muito importante para mim. Não importa, eu te amo. Amém, querido? Irmão, isso é pisar na cabeça de serpente e escorpião. Isso é prevalecer. Só os fortes entendem isso, mano. Os fracos não entendem. É só para os grandes, para quem tem a mente de Cristo. Eles entendem isso. Amém? Feche teus olhos. Abre teu coração. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante desta mesa, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e vamos participar daqui a pouquinho do teu corpo, Senhor, do teu sangue. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Abençoe de tal forma, Senhor, que entre nós não haja diferenças, não haja desamor, não haja separações, mas haja unidade perfeita, ao que o inimigo não consiga se
está a tua igreja. Aqui estão os teus obreiros, os teus servos, Senhor, os teus músicos, Deus. A tua igreja lavada no sangue, comprada, Senhor, de um mundo perdido, comprada para te adorar, comprada para te louvar e te servir, Senhor. Tu nos amaste de tão amor, que nos salvou do mundo de perdição. E agora, Senhor, tu pede que nós nos amemos uns aos outros. Eu quero olhar para o meu irmão e sentir um amor imensurável, um amor maravilhoso. Porque quando eu olhar para ele, eu verei Cristo, o Salvador da vida dele. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor. Abençoa, Deus, cada vida aqui de uma forma tremenda e maravilhosa. Nós te louvamos, Pai, te glorificamos por esse momento. E que toda a igreja viva esse tempo de glória e de amor nas suas vidas. Oh Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nós. E em nome de Jesus nós falamos amém. Diga glória a Deus. Fica sentado, amado, mais um momentinho. Vou chamar a nossa irmã Deus, ela vai dar um recado. Quando nós estaremos orando pela família, em nome de Jesus.